Salve fiel, salve nação corintiana. Terça-feira, muita novidade no Corinthians, toda a repercussão sobre a votação suspensa do impeachment do Augusto Melo. Informação sobre o jogo de amanhã. Corinthians entra em campo contra o Água Santa em casa às 7h30 da noite, com novidade na escalação. E domingo tem o São Paulo no Morumbi. Corinthians vai com força máxima para o primeiro clássico dessa temporada. Informação também sobre o Pogba, que falou sobre negociações. Será que ainda há chances do francês vir jogar no Corinthians? Informações dos bastidores, essas e outras a partir de agora no canal. Mas antes, deixa aquele like maroto para fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aí embaixo, se inscreva agora, canal Alerta Corinthians. Aqui é tudo sobre o Timão e sem demora vamos reagir aí à Gazeta Esportiva com o Thiago Salazar trazendo novidade quentinha do Corinthians e o Samir Carvalho atualizando pra gente o noticiário corintiano com bastante novidade, hein, fiel? Dá só uma olhada. Pogba, ele comentou sobre o seu futuro e diz que está perto, né, de um retorno ao futebol e que deve anunciar em breve aí, né, o seu futuro. Ele está sem clube, né, desde que rescindiu o contrato com a Juventus e não joga desde 2023 por conta daquela punição, né, do exame antidoping. Abre aspas, tá? Ele falou isso num streamer, né, chamado Eminem, né, na Twitch, Eminem, enfim. Existem propostas, existem algumas coisas interessantes, outras nada interessantes. E jogar na Rússia não é o objetivo. Jogar por um time que está jogando na Liga dos Campeões, sempre queremos os melhores clubes, mas isso não depende apenas de mim. Há discussões, está sendo finalizado, não posso dizer mais, tá? Então aí o Pogba, né, falando, né, sobre o seu futuro. Só para você entender um pouco, né, como é que ficou a situação do Pogba no Corinthians, para quem, né, acompanha o canal Café do Setorista, o Corinthians fez uma proposta de 3,5 milhões de reais, contando com a ajuda, né, do patrocinador Master, que pagaria aí cerca de 2 milhões por mês. 1,5 milhão ficaria com o Corinthians, né, enquanto o Corinthians buscasse um novo investidor para ajudar no pagamento. O Pogba pediu mais de 4 milhões, uma operação que deve chegar a 5 milhões de reais, então o Corinthians realmente foi em busca, né, de um outro parceiro. O problema é que o parceiro atual enfrenta problemas, né, aqui de poder operar, né, poder trabalhar no Brasil, e você sabe, né, eles estão com uma liminar, por isso estão podendo atuar no Brasil, mas o Corinthians tem medo que essa liminar seja cassada a qualquer momento, por isso o próprio Corinthians freou as negociações com o Pogba e pediu para o jogador, né, enfim, se quiser decidir o futuro dele, né, o Corinthians não vai poder agora fazer uma nova proposta ao jogador. Então é isso, né? Na verdade, foi o próprio Pedro Silveira, né, nesse contato com o Pogba, que deu uma freada, porque eles não estão confiantes, né, em relação ao patrocinador Master. Então essa é a situação do Pogba. Deixa o like, comente aqui embaixo. Será que esse clube que ele falou que está, né, próximo aí de um acerto, que clube é esse, hein? É um clube europeu? Enfim, eu quero que você dê a sua opinião, mas a situação do Corinthians é essa. Deixe seu like, comente aqui embaixo. Ó, rapidinho, tá? O Yuri Alberto e o Romero fizeram as pazes no treino de ontem, no CT Joaquim Grava. Coronado, né? Os líderes do elenco, mas muito encabeçado pelo Coronado. Ele foi o principal, né, responsável por fazer as pazes entre os jogadores. Lembrando que eles só foram se reencontrar no CT Joaquim Grava, porque o Yuri Alberto foi direto, né, para o exame antidoping, depois daquela insatisfação com o Romero, fez o desabafo nas redes sociais, realmente foi para o Romero aquele desabafo, mas uma fonte, né, me disse, aliás, né, eu converso ali com os jogadores, e eles me falaram que o assunto está totalmente já contornado, e a paz no vestiário e no dia a dia, no elenco de trabalho do Corinthians, tá? São aquelas discussões do futebol, não tem jeito, isso vai acontecer, mas são coisas contornáveis e foi totalmente contornado, tá? Não há nenhuma rusga entre os dois, assunto totalmente superado. Não está nas manchetes aí do Blend, mas é bom deixar isso. Olha só, hein? Vamos falar aqui da justiça ainda, né? Tem muita coisa de justiça. O Will Dantas, né, que é o empresário, tá,
do Pedrinho, lembra do Pedrinho, meio atacante Pedrinho? Eu nunca curti muito o futebol do Pedrinho, tá? Ele cobra quase 20 milhões de reais na justiça, tá? Moveu um processo de execução na justiça contra o Corinthians na última segunda-feira, né? Ou seja, ontem, cobrando aí 18 milhões e 800 mil reais. O valor é referente à parte que ele tem aí na venda, né, do Pedrinho ao Benfica de Portugal em 2020, tá? A ação, de acordo com o Will Dantas, foi feita em comum acordo com o Corinthians. Na semana passada, as partes assinaram um contrato no qual o clube reconhece a dívida, tá? Abre aspas aí para o Will Dantas, né, o GE. Essa dívida vem desde 2020, o Andrés falou que ia pagar, não pagou, o Duílio falou que ia pagar, não pagou, repactuei com o Augusto Melo no começo da gestão e ele não honrou, disse o empresário, tá? O próprio Augusto pediu para entrar com um processo, ele mesmo disse, não adianta ficar repactuando, entra com a ação, vai para a RCE, né, que é o regime centralizado de execuções, e aí recebe. Foi em comum acordo, não quero prejudicar ninguém, disse ao GE, o Will Dantas, né, que cobra aí essa grana, né, do Corinthians, ele que tinha aí 30%, né, dos direitos econômicos do Pedrinho, ganhou uma boa grana aí, né, nessa negociação, cerca de 35 milhões, né, de reais ele ganhou aproximadamente, que tinha direito, né, e claro, está pleiteando aí esses 18 que faltam, tá? Então é o Corinthians aí com mais treta na justiça, comenta aqui. Olha só, falando mais do Corinthians ainda sobre justiça, o Corinthians busca uma grana. Lembra que eu trouxe com exclusividade para vocês que o Corinthians estava tentando desbloquear, destravar na justiça, né, uma grana para pagar os salários atrasados? Eu falei para vocês que eu não erro uma nessa questão de apuração, porque eu disse, ó, o salário vai atrasar, eles estão buscando 40 milhões no mercado, não conseguiram. Aí eu falei, ó, agora eles estão, para pagar o salário atrasado, eles estão buscando uma grana na justiça relacionada a direitos de transmissão. Lembra que eu falei isso? A direitos de transmissão. E aí o quebra-cabeça encaixou agora numa matéria do Vessone, né, com o Victor Godoy, lá no meu timão, né? Eu tinha falado que o Corinthians buscava destravar uma grana de direitos de transmissão para pagar os salários atrasados, e agora eles, né, desenrolaram aqui o que foi, né, avançaram na apuração. Esse dinheiro é da Liga Forte União, é um bloqueio judicial, né, que o clube sofreu do dinheiro recebido pela Liga Forte União, tá? Esse dinheiro será usado para pagar o que está atrasado. O Corinthians busca a liberação das contas para pagar os salários atrasados, que deveriam ter sido quitados no último dia útil do mês, né, dia 7, tá? A diretoria colocou até um novo prazo e não cumpriu, e segundo foi noticiado na época, um acordo, né, que ocorreu em julho de 2024, quando você recebeu 150 milhões da Liga Forte União como um adiantamento, tá? E esse dinheiro ficou preso aí no bloqueio judicial. Entre 25 e 29, o Timão vai receber 1 bilhão e 100 mil, né, de venda de direitos de televisão da Liga, tá? E o bloqueio, né, fez com que o dinheiro fosse depositado em juízo em uma conta determinada pela Justiça. Agora o Corinthians trabalha para desbloquear essa grana, receber esse dinheiro e pagar as pendências que tem com os atletas, comissão técnica, funcionários do clube, enfim. Agora é aguardar para ver se o Corinthians vai conseguir desbloquear essa grana e pagar os atrasados. Comente aqui embaixo. Salve, fiel, salve, nação corintiana. Continuando falando do Corinthians aqui com vocês, né? O Corinthians aí que tá vivendo um momento turbulento, né, nos bastidores, vivendo aí. Ontem teve a votação do impeachment do Augusto Melo, que acabou sendo suspensa por confusões lá no Parque São Jorge. Conflito entre o Augusto Melo e o Romeu Tuma Júnior. Vai ser marcada aí uma nova reunião para ser votado aí o impeachment do presidente Augusto Melo. Augusto Melo que foi derrotado ontem, né? A maioria votou aí concordando com o afastamento do presidente do Corinthians. Augusto Melo vai ter que trabalhar nisso para reverter essa situação aí na próxima data da eleição, né? E falando um pouco mais do Corinthians, no mercado da bola, o Pogba falou na imprensa europeia sobre negociações, né? Ele que teve seu nome muito comentado no Corinthians. A diretoria do Corinthians decidiu dar uma esfriada aí nas negociações
por perder o patrocínio Master, que estava sem a regulamentação necessária para atuar no Brasil. Agora, com a liminar, o Corinthians vai estudar aí a possibilidade, esfriaram muito essas negociações com o francês, que está livre no mercado. Ele deu entrevista falando que existem propostas bastante interessantes, aonde ele gostaria muito de jogar, mas ele não revelou nenhum clube. Será que há chance ainda do Pogba vir jogar no Corinthians? Ele que só joga a partir de março, né? Porque está cumprindo aí uma suspensão por ser flagrado aí no exame antidoping. Ele pode, quem sabe, né? O Corinthians com mais investidores e acabando esse lado da política, reforçar o elenco com esse excelente jogador. É uma negociação difícil, mas não é impossível, né? Lembrando que o Pogba é amigo do Memphis Depay, recentemente tiveram até conversas aí via videochamada, né? O que você acha sobre isso? Deixa aqui a sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!